Este programa é livre para todos os públicos. Olá, minha gente, aleluia! Esse é Luiz Solene Handel, lindo aí que você ouviu, é o dia de hoje, o domingo de Páscoa. Olha que maravilha que é a nossa liturgia, né? Fala que esses 50 dias até o dia de Pentecostes sejam celebrados como se fosse um só domingo, um grande domingo. Olha que lindo, seja celebrado, né? Esse tempo de Páscoa maravilhoso, não é? Muito mais que o ovo de Páscoa para encher a cara de espinha, não. Também, quem gosta de chocolate, eu gosto de linguiça, mas quem gosta de chocolate, né, pode comer, não tem problema não. Mas é mais que isso, é a ressurreição do Senhor. A base da nossa fé é a ressurreição do Senhor. Estamos aqui de volta, aleluia, não porque eu estou sozinho aqui, cadê? Gente, cadê ela, gente? Eu falo sempre dela, antes só que mal acompanhado, ela não está aqui hoje, no domingo de Páscoa. Brincadeira. Marcinha não pôde estar aqui hoje, mas ela vai estar no próximo programa, porque a paisagem melhora muito, né? Quando ela está aqui, com seus olhos verdes. Ah, tadinha da Marcinha. Mas tudo bem. Mas hoje, olha, o tema de hoje tem tudo a ver com esse domingo de Páscoa. Betânia, uma história de amor e ressurreição. E quem vai estar aqui? Quem vai estar aqui? Ele, irmão gêmeo do Padre Léo, Padre Lúcio Tardifo, que é o presidente do Instituto Padre Léo, né? E está aí trabalhando, ele que é o autor da causa da beatificação do Padre Léo. Muito trabalho, né, meu irmão? Muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui nesse domingo da ressurreição, que benção, domingo, né? Da alegria, domingo da vida, onde nós queremos buscar essa vida, né? E onde o Padre Léo nos ensinou tanto o caminho da restauração, hoje poder estar aqui e falar da restauração, falar de Betânia, falar desse grande amor à vida que o Padre Léo tinha, né? E Padre, eu falava que a gente falava antes de entrar no ar, que tem tudo a ver com vocês, que acolhem os filhos em condições muito difíceis, né? Condições desumanas até, desfigurados, né? Exatamente. E, graças a Deus, muitos e muitos, inclusive muitos são hoje, que trabalham com outros filhos de Betânia. O seu dia a dia é isso aí, né, Padre? Eu penso que tudo aquilo que a gente faz para aquele outro que está no pecado, que está distante de Deus, é sempre momento de ressurreição. Nós lá trabalhamos com alguém que está, além de estar às vezes no pecado, talvez distante de Deus, ainda está deteriorado, né? Porque os nossos filhos que chegam até nós na comunidade Betânia, eles chegam desfigurados, como o Padre Léo dizia, né? E o Padre Léo, ele tinha uma questão que às vezes as pessoas queriam a nossa marca, né? O Cristo desfigurado. E as pessoas queriam tratar, melhorar o Cristo, né? Padre, é uma logomarca que não é muito bonita, vamos tentar melhorar, vamos colocar um Cristo mais bonito aqui. O Padre fala, não, é esse Cristo que tem que ser, porque é esse Cristo que chega até nós, né? Quando o filho chega, ele chega desfigurado, ele chega decaído, e o Padre Léo sabia que aquele Cristo, que às vezes não tinha tanto brilho, tanto bonito, né? Beleza, falando, esteticamente falando, era aquele Cristo que ele queria. Por isso que nós nunca mudamos e não vamos mudar, né? É o Cristo desfigurado na pessoa daquele que vem até nós. E é exatamente isso que a gente vê o amor também do Padre Léo com o Padre Jonas Abip, né? Nos dias mais sofridos dele, ele pedia para Jonas ir ficar no hospital com ele. O Padre Jonas ficava 10, 15 dias lá, celebrando para ele, enquanto ficava com ele lá. E o Padre Jonas também achou um crucifixo na história, nos anos 70 e poucos, né? Esse Cristo que me encantou em 75, quando eu conheci o Padre Jonas, ficava na parede da casa de Areias, não tinha nem Canção Nova ainda. Era um Cristo também todo quebrado, no sótão lá do Colégio São Joaquim, onde ele morava, salesiano. Perna quebrada, sem parte do rosto quebrada. E o Júlio Mel falou, o que você te fala isso aqui? Nossa, vamos jogar na Santa Cruz. Falou, não, você não está entendendo, não? Não quer ser minhas mãos? Não quer ser meus pés? É essa a mensagem. Basicamente o que o Padre Léo falou, daquela face de Cristo, que é meio, não é muito definida, meio, né?
mas é sim o Cristo. E o padre também, nesse trabalho concreto de restaurar, você veio, estava num carro de passeio aí, né? Chegou no carro de passeio, não. O padre com uma caminhonete, gente, carregada de doações, veio direto aqui para o programa, né? Nem teve tempo para descansar, percorrendo essas Minas Gerais aí, trazendo mantimentos, material de limpeza, vocês estavam falando, né, padre? Sim. É a sua vida de recato também, para ajudar os filhos. O padre vem aí com o carro, graças a Deus, graças à generosidade de gente que ajuda Betânia. Você falou que veio com o carro carregado de mantimentos aí, o pessoal montou direitinho, e você vai levando lá para Santa Catarina. Isso, eu trabalhei uma época em Varginha, em Minas Gerais. E lá fiz muitas amizades e tudo mais, e quando fui para Betânia, o povo sempre acompanhou meu trabalho, acompanhava o Padre Léo, né? E de vez em quando eu dou uma passada por lá, faço uma campanha de um café, né, que um cafezinho mineiro é sempre muito bom, né? E dessa vez eu fui e eles falaram, padre, tem que ser só café? Ou pode ser outra coisa? Eu falei, não, o que vocês quiserem, né? É sempre bem-vindo numa comunidade que sobrevive da providência. E aí eles fizeram uma campanha de produtos de limpeza, de material de higiene pessoal. E aí foi colocando dentro da caminhonete, aí colocou uma lona, não deu, colocou outra lona, enfim. Eu vim com a caminhonete cheia, parecendo uma procissão, né? Você sabe que algum santo que estava escondido debaixo da lona, não é não. É uma doação mesmo do povo que é generoso e que ajuda no trabalho da restauração. Isso fala muito da vocação de Betânia, que não é coisa teórica. Não fica só nos conselhos. Exatamente. Né? Vai ali no concreto do dia a dia, na realidade do filho que chega, né, padre? Exato. Porque eu acho assim, Nelson, que às vezes as pessoas pensam, né, que para ajudar, para contribuir, para estar no processo de restauração e ajudar nesse processo, até mesmo aqui na Canção Nova, que a pessoa precisa ter muito dinheiro, que ela precisa ter muito recurso. E não é assim. Cada um que doa um pouquinho que seja, na sua pobreza, na sua humildade, é o suficiente para fazer multiplicar. Assim como Betânia, a Canção Nova, não se faz de grandes doações, de pessoas que falam, eu vou doar, se eu ganhar na loteria, eu vou doar para vocês. Não, você não precisa ganhar todo aquilo que você tem. Se você tem pouco, pode doar um pouquinho. Né? E esse pouquinho é que vai fazer a diferença, é esse pouquinho que vai fazer com que a Páscoa se torne realidade na vida de tantas pessoas. Né? Hoje, se tem muita gente assistindo o nosso programa aqui, é por quê? Porque aquela doação pequenininha, daquela oferta da viúva está lá fazendo a diferença para que nós possamos chegar na vida das pessoas. Em Betânia, a mesma coisa, para ajudar, para estar ajudando no processo de restauração, no processo de desintoxicação, no processo de vida. Basta ter vontade, basta ter coragem de dizer, eu quero, eu posso, eu vou ajudar. Quantos anos tem Betânia, padre? Betânia tem hoje, esse ano vai fazer 27 anos. 27 anos. Para a gente calcular o tanto de mães que são agradecidas a Betânia por seus filhos que encontraram em Betânia uma nova oportunidade, até para retomar sua vida lá fora, né? Um emprego. E tantos pais também que foram recuperados em Betânia. Então, realmente, Betânia é esse lugar de ressurreição para muita gente. Tem música de agradecer, não tem, padre? Tem, porque na verdade, assim, o trabalho que você faz com o dependente químico, né, com o filho que a gente acolhe lá, não é um trabalho isolado com uma pessoa apenas. É um trabalho de família, é um trabalho de sociedade, um trabalho que envolve tantas outras pessoas, né? Porque quando um filho vai para a droga, quem fica doente não é só ele. É a família toda que está doente. É o pai, é a mãe que sofre, as mães de modo mais especial ainda, porque tem toda aquela sensibilidade, né? Mas são os irmãos, os avós. Então, quando você trabalha a restauração em uma só pessoa, você não está trabalhando só nela, você está trabalhando um universo. Por isso que em Betânia também a gente faz um trabalho com as famílias, né? É a família que precisa mudar, a família que precisa ser restaurada. Muitas vezes a família está longe de Deus, precisa voltar o coração para Deus. É um tempo quaresmal, né? Nós acabamos de viver a quaresma agora, né? O tempo que o filho está em Betânia é o tempo em que ele se reestrutura, onde ele possa fazer a sua quaresma
para viver a ressurreição. Padre, eu já vi propaganda de comerciais dizendo Natal, a festa máxima da cristandade. Na verdade é uma grande mentira, né? Porque Natal, é lógico, é a encarnação do Verbo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Mas se Jesus tivesse nascido, tivesse morrido, a base da nossa fé é a ressurreição, né? Sim. Essa é a alegria da ressurreição. Padre Léo teve esse sonho. E há quanto tempo você conhece o Padre Léo? Quando você conheceu o Padre Léo? Quando foi? Eu conheci o Padre Léo já como eu era seminarista, né? Nós éramos da mesma congregação. Ele já era padre? Ele estava para se tornar padre. Eu entrei no seminário no início do ano de 1990 e ele se tornou padre no final de 90. Olha Então só. foi um tempo ainda que ele era frater, né? Era diácono, frater. E nessa época Nem tinha Betânia ainda. Não tinha Betânia ainda. Betânia vai surgir veio que só ano? Depois, em 1995. 95. Conheceu ele 5 anos de Betânia. Isso. Mas ele te confidenciava algo? Você sentiu, ou foi crescendo nele essa ressurreição que é Betânia? Isso, eu acho que o coração do Padre Léo sempre foi um coração inquieto. Um coração que buscava, né? E desde muito novo, né? Junto com o senhor Jonas, Padre Jonas na época, né? Ele sempre foi inquieto, ele precisava, ele não conseguia ficar parado, ele tinha que pregar, ele tinha que escrever, e era muito assim, precoce, né? Então foi um dos primeiros fráteres que escreveu um livro, né, da congregação, e enfim. Mas aí, esse desejo de ir ao encontro do outro nasceu muito porque o Padre Léo depois que ficou padre, ele foi diretor de um colégio. Diretor de escola. Diretor de escola. E as pessoas vinham muito procurar o Padre Léo. Vinham de longe, e ele ficava pensando assim, meu Deus, eu atendo, eu faço, mas eu tenho a minha casa. Eu vou para casa, eu vou dormir tranquilo, tenho o meu quarto. E aquele jovem que estava drogado, para onde que ele foi? O que ele foi fazer? Onde que ele está agora? Então, o Padre Léo levantava de madrugada, saía, ia lá, ele sabia que lá naquele lugar tinha uma boca de fumo. Ele ia na boca. Ele ia lá na boca, ele ia lá. Loucura, hein, Padre Léo? Aquele que ele atendeu de manhã, à tarde, ele ia encontrar lá na boca. Olha. Ele pegava esse rapaz, essa moça, e ele levava lá para dentro de casa, dentro do convento. E isso... Imagina os problemas. Imagina, dentro de um convento. Eu já vi alguém fazer isso na Canção Nova. Então o Padre Léo falou assim, não, eu preciso dar uma resposta, né? Isso foi crescendo no coração dele até o ponto em que ele falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Betânia, na verdade, já nasceu no coração do Padre Léo lá no Biguá, né? Quando o Padre Léo tinha lá a Dona Nazaré, o seu Quinzinho, seus irmãos. E ali foi a primeira Betânia dele, né? Porque era uma casa pobre, de gente humilde, que não tinha muitos estudos, nada, mas tinha amor, né? Tinha acolhimento. Todo mundo que chegava na casa do Padre Léo era acolhido com um pedacinho de bolo de fubá, um cafezinho, né? Um arroz doce que a Dona Nazaré sabia fazer muito bem. Então o Padre Léo já viu lá atrás que, de fato, quando a gente quer, a gente não precisa ter dinheiro, né? Às vezes as pessoas se enganam dizendo assim, quando eu tiver bastante coisa eu vou ajudar alguém, eu vou... Não, as pessoas não querem o nosso dinheiro, elas querem a nós, né? É a nossa presença, é o nosso jeito de acolher. Se você dá um abraço, se você sabe acolher, é o suficiente para fazer com que a pessoa possa retomar a sua vida, restaurar, né? E hoje em dia tem muitas clínicas por aí, né? Eu atendi um rapaz, ele falou assim, eu pagava 37 mil reais por mês para ficar numa clínica. E não conseguiu fazer o seu processo, por quê? Porque é falta de... Não é só o profissional. O profissional é importante. Nós temos em Betânia, nós também temos psicólogos, temos assistente social, é muito importante isso. Mas não basta só o profissional. Até o padre, né? Se o padre quer ser um profissional da fé, ele se frustra. Por quê? Porque não dá para a gente ser... Eu não estou vivendo uma profissão, eu tenho que viver a minha vocação. Muito interessante. Eu diria até que também, bem lá atrás, como foi a primeira comunhão do Padre Léo, todas as dificuldades, né? A vergonha que ele passou de não ter a roupinha para fazer a primeira comunhão. E eu diria também, como meu tio Dito,
Meu tio Dito tem uma dupla Lesi e Lesado. Olha, Lesado. Uma dupla, sério isso. Meu tio cantava muito bem, tinha uma voz bem grossa, assim. E ele tinha um programa na rádio, o Padre Léo era fã dele. E ele ia aos domingos, padre, nem te contei essa história. O Padre Léo ia com meu tio distribuir o folheto dominical nas roças. Ele amava ir com meu tio. Ele ia com meu tio. Olha só. Então, a sementinha, ele já levava o evangelho naquela época, distribuindo, porque as missas eram com folheto, né? Então tinha vinha para a Cúria e distribuía para as paróquias. Sim. E o meu tio que levava lá, no Biguá, levava nas capelas, junto com o Padre Léo. Então o Padre Léo era menino ainda, né? Então essa coisa que tem a ver hoje, acho que você está aqui hoje, realmente Cristo ressuscitou de verdade. Falar de Padre Léo no domingo de Páscoa tem tudo a ver. Sim. Porque muitos diziam, padre, que Padre Léo morreu, vai acabar a Betânia. Acabar a Betânia. Eu fui em Betânia no processo de abertura do processo de beatificação, aliás, fui o único que fui, sem ser convidado. Quando foram me convidar, eu falei, já estou chegando, vai me buscar no aeroporto, padre. E quando me convidaram, já tinha me convidado já. Mas uma coisa muito linda mesmo é que a gente tem isso no coração, né? Que Betânia é o sonho do Padre Léo de ressurreição na vida das pessoas. Vamos para o intervalo, voltamos já com esse programa lindo de hoje sobre esse tema maravilhoso, Betânia, uma história de amor e ressurreição. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. Padre, uma vez eu cheguei lá no Cristóval, cheguei lá em Balneário Camboriú, Cristóval. Aí vi um pagodão, tum. Quem que era? Quem? Padre Léo. Amava a Gonzaguinha, né? Gostava muito dessa música. É uma das músicas que ele mais gostava, acho que era essa música. Ele cantava, né? Tava nem aí, se desafinava, se... Aliás, eu participei de um CD com o Padre Léo que ele cantou bem, viu? Dei muita risada naquela gravação com o Padre Léo, né? Mas era um homem que, de bem mesmo com a vida, assim, não é? De bem com a vida, o Padre Léo. Padre, e hoje, nós estamos falando de Betânia, que eu estava falando que muitos falavam, agora o Padre Léo morreu, vai acabar. Mas eu fui lá no processo, na abertura do processo de beatificação, que você está, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e eu notei que a própria Betânia, onde tudo começou, lá em São João Batista, em Santa Catarina, está o dobro de construção do que era antes. Sim. Não é? Então, sempre com muita luta, muito sacrifício, nunca foi fácil para Betânia as coisas, né? Mas é realmente isso. Essa frase é minha, eu quero que registre como minha. Eu quero o direito doutoral de oração, hein? Que eu falei, o pessoal do blog, o Padre Eterno, quando põe lá, que o Padre Léo não foi enterrado, ele foi semeado. Ele não foi sepultado, ele foi plantado. Como plantou, ele... Né, Padre? Floresceu, é verdade, frutificou. E a gente vê assim que em cada traço, em cada caminho que tem em Betânia, a gente vê a marca do Padre Léo, né? As pessoas que vão lá em Betânia, nós temos retiros, né? Os retiros que o Padre Léo pregava, a gente continua, a gente tem momentos, são várias excursões que vão até lá, peregrinações, para visitar o túmulo do Padre Léo, né? Para viver. E chegando lá, as pessoas falam assim, puxa vida, parece que eu chego aqui, eu sinto a presença do Padre Léo. E sente mesmo por quê? Porque essa obra deixada para nós, esse grande legado do Padre Léo para nós, não era algo só do Padre Léo, né? É o sonho do Padre Léo, mas a obra é de Deus, né? A obra era pensada por Deus. Por isso que talvez algumas pessoas pensavam, vai morrer, não vai dar certo, não vai conseguir, né? Agora o Padre Vicente que está ali na frente não vai conseguir ir à frente. Não, quando Deus quer, o impossível acontece. Mesmo diante de tantas fraquezas, mesmo diante de tantas coisas que nós temos, né? Nós vamos ter agora a trilha da cura desse ano, que vai ser na festa do Sagrado Coração de Jesus, aqui na Canção Nova, nosso encontro anual. E nós vamos trabalhar justamente a vocação em Betânia, a vocação, o chamado que a gente precisa, né? Porque nós sabemos que não é fácil manter uma obra, manter consagrados, manter pessoas que estão lá 24 horas do dia doando a sua vida, né? Deixa a sua família, né? Deixa o seu lar e vão para lá, levam, né? Às vezes tão pouco
Mas para quê? Para dar a sua vida em favor daquele outro que precisa, daquele outro que está no túmulo, né? Tantos Lázaros da vida que estão lá no túmulo da droga, da prostituição, do alcoolismo, que não conseguem sair. E as pessoas se sentem chamadas. Às vezes, quando as pessoas vão lá, eles falam assim, você deve ter um gasto muito grande com os funcionários aqui, né? Tantas pessoas. E a maioria que estão lá não são. Nós temos, sim, a equipe de colaboradores que são necessárias, né, para nós, mas que são muito importantes, inclusive, né, para a manutenção da obra e tudo mais. Mas a maioria que está lá são pessoas que doaram sua vida, que né, deram seu sim. Então, eu acho que hoje ainda Deus continua realizando esse grande milagre de Betânia no coração das pessoas, né? Betânia é, antes de tudo, um grande dom para a igreja, né? As novas comunidades que começaram aí, né, Canção Nova, Comunidade Shalom, tantas outras que tem aí, né, são esse carisma que Deus fez suscitar na igreja para mostrar que eu posso. Talvez eu não sou chamado para ser padre, para ser freira, né, mas eu posso, com o meu jeito de ser, como você, como a Márcia, né, dar o seu sim, se consagrar a Deus, né, fazer com que o reino de Deus possa acontecer, que a Páscoa seja verdadeira na vida da outra pessoa, através do quê? Da minha pobreza, através da minha humildade, né? Eu talvez não saiba falar muito, não saiba cantar, mas o que eu sei fazer? Deus sempre coloca dons especiais em cada um de nós, né? Às vezes a gente não consegue descobrir, e a vida é esse processo. Desde quando a gente nasce, a gente vai se descobrindo como pessoa. A gente chega lá nos 80 anos, 100 anos, e a gente está se descobrindo ainda. Está vendo que a gente tem coisas que Deus colocou lá e que às vezes eu não sabia, eu não tinha percepção, mas que eu sei fazer. Por quê? Porque Deus está ali. E o que é lindo aqui, perceber em Betânia, que aquelas pessoas que passaram pela experiência da droga, da bebida, na vida, às vezes têm mais acesso que nós. Eles sabem falar com aquele que está sofrendo. Ele sabe pegar as manhas, né? Exato. Você teve uma experiência de aquela pessoa muito humilde, mas que tem um jeito. E a vocação de Betânia é muito linda, porque o nosso chamado nacional é trabalhar com os meios de comunicação. Nem todos estão nos meios de comunicação. Aliás, os maiores santos e santas da Canção Nova não tem programa domingo à noite na Canção Nova e nem estão à frente das câmeras, estão atrás. Mas a vocação de Betânia é muito específica, né? Porque ela é uma vocação de tu a tu, né? Não é televisão, não é o certo glamour, é quase que um anonimato, mas que maravilha quando essas pessoas que passaram pela experiência das drogas, experiências sofridas da família, quando são tocados por Deus e ajudam os outros a sair também. Exato. Deve experimentar muito isso no seu dia a dia, né? E a gente vê assim, como é bom a gente ser ponte, né? Para a graça de Deus chegar no coração da outra pessoa, né? O Papa Francisco fala que a gente deve criar essas pontes, ser essas pontes. É isso mesmo, a gente é um pedacinho daquela ponte que vai ajudar, né, que vai ser instrumento de Deus para o irmão. Então, lá em Betânia a gente vê muito isso, né? Um consagrado que às vezes, na sua simplicidade, né, faz com que, de fato, Deus chegue ao coração daquele filho que tanto necessita, né? A pessoa que vai para a droga, ela realmente tem, assim, não é apenas a droga. O Padre Léo mesmo dizia, né? A droga é o menor dos problemas. Tirar a droga de alguém é relativamente fácil. Você coloca ela dentro de um lugar, você tira, ela não é mais um drogado. Mas você precisa agora trabalhar as incoerências, as inconstâncias, e o Padre Léo chamava isso de cura interior, né? Buscar essa cura interior, colocar para fora tudo aquilo que, de fato, o encardido foi colocando lá dentro, até que a pessoa saiu do seu foco e foi para o foco da droga, né? Então, agora voltar precisa restaurar, né? E a restauração é algo que não é fácil de fazer, é demorada, né? O artista precisa, para restaurar, precisa tirar todas as impurezas para voltar o quê? A cor original, a forma original. Então, nós também, para sermos restaurados, a gente precisa voltar à forma original que Deus nos criou. Somos imagem e semelhanças de Deus. Padre, justamente nesse tempo quaresmal, esse tempo todo, na Semana Santa, o Aleluia não foi falado, não foi programa cantado, não se canta o Aleluia, ficou guardado, ficou para explodir no dia de hoje, Aleluia, 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 que está
Ai, que vontade de falar aleluia, né, que estava. Ai, que vontade não podia falar, meu Deus. Agora, hoje pode falar e deve falar, né? E a experiência que nós temos linda é que você falava no começo que você conheceu o Padre Léo Frater. Na congregação de vocês, na congregação de Jesus original, o Frater, antes de ser padre, era Frater, né? Uhum. Então você teve contato com o Padre Léo, depois continuou a congregação e viu ele Sim. cada vez mais. Como é que você ficou sabendo? O Padre Léo ele começou, criou Betânia, ele começou a se dedicar integralmente. Como é que isso mexeu com você também, essa coisa? O Padre Léo está indo em frente. Quer dizer, você viu que não era só uma ideia, que aquilo que você via no colégio, queria... Interessante isso, né? O Padre Léo, ele atendia o aluno, depois ele ia lá na boca achar esse menino lá, ou quem tinha falado com ele, né? Exato. Quando você viu ele indo, mexeu você, até você vir para cá? Eu, graças a Deus, tive uma grande graça, assim, de poder acompanhar o Padre Léo, né? Por isso que, quando nós, como comunidade Betânia, resolvemos dar esse passo no processo da beatificação, eu não hesitei, né? Eu hoje sou o autor da causa, né, do processo de beatificação. Por quê? Porque eu acompanhei e eu vi o Padre Léo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sou a favor da beatificação do Padre Léo, porque conheceram o Padre Léo só naquele primeiro momento, entendeu? Não acompanhou o processo. Não acompanhou o processo. Isso que é bonito. Eu acompanhei o processo e eu não tenho medo. Eu tenho certeza de que o Padre Léo está no céu intercedendo por nós. Por quê? Porque ele fez um processo nessa terra de purificação também. Então, era o Padre Léo. Quando eu trabalhei no colégio, que eu morei junto com o Padre Léo, eu, o Padre Léo, o Padre Vicente, nós morávamos juntos lá no colégio, e outros fratres também, o Padre Claudinho, o PC, e eu era o padre eu era o responsável, não era padre ainda, frater também, era o frater responsável da compra das casas, para casa, né, de alimento e tudo mais. E toda semana eu tinha que comprar 2 cartelas, não era cartela, era maço, né, mas não maço pequeno, de cigarro para o Padre Léo. Ele fumava. Era um cigarro chamado Carlton, né, e eu comprava toda semana 2 maços, 2 daquelas para ele, né. Comprava cerveja, porque ele gostava de uma cervejinha. Mas depois o Padre Léo foi se purificando. Ele deixou o cigarro, deixou a cerveja, ele deixou tantas outras coisas que às vezes a gente tem, né? E levou muito a deixar o cigarro também, né? Muita até gente. Hoje, né? Até hoje, tantas pessoas que vêm, padre. Eu assisti uma palestra do Padre Léo, uma pregação, e eu deixei de fumar por causa disso. O meu casamento foi restaurado pela pregação do Padre Léo. A minha vida foi transformada, né? Tantas pessoas que dão o seu testemunho ainda hoje, né? Daquilo que o Padre Léo está fazendo ainda depois de morto, né? Então, eu não tenho medo de levar adiante esse processo de beatificação, porque eu sei que quando Deus quer, Deus faz. Essa é a maravilha, porque o Padre Léo, ele foi, e eu digo assim, muito desse contato dele com o outro homem de Deus também, o Padre Jonas Abib, que é um santo homem, parece que um amor entre os dois, assim, muito grande, um respeito, né? E ele ficava na casa do Padre Jonas sempre. Sim. Uma coisa, assim, desde quando o Padre Léo veio, vinha todo mês pregar o acampamento, ficava na casa do Padre Jonas, né? Fazia as refeições com o padre, lá na convivência do Padre Jonas, da Luzia do Eto, ali no dia a dia ali, ficava ali. Então, realmente, isso foi também esse processo no Padre Léo, né, dessa transformação. E que o senhor falou bem, a gente conheceu ele bem antes, mas isso que é bonito, né? Porque quando ele vai falar depois, com a força que ele vai falar, quem experimentou também essas coisas e viu o mal que fazia, né? E sabia o estrago que fazia na pessoa, é a pessoa mais importante. Aí ele não tinha preconceito nenhum com ninguém, né? Isso, e no dia da morte do Padre Léo, o Monsenhor Jonas, ele disse assim que o Padre Léo foi como que um diamante, que foi burilado, foi lapidado, né? Então, esse grande diamante, né, que nós sabemos, né, o quanto foi difícil, não foi fácil não para ele. Né? O Padre Léo, uma vez, ele foi, tanto é que, por isso que ele parou de beber. Ele foi fazer uma visita numa casa, e ele chegou nessa casa, até de uns amigos nossos lá, meu padrinho de ordenação, Márcio.
E ele chegou lá e o Márcio falou assim, poxa, Léo, você veio sem avisar, eu estou sem nenhuma cerveja aqui em casa. Aquilo para ele foi um recado de Deus. Ele falou assim, mas como? Eu, um padre, né, a pessoa tem que ter uma cerveja para me acolher? E a partir daquele momento ele disse, não faço. E o padre era muito radical, se ele falava que não, era não. Não adianta, não tinha quem fazia ele mudar, né? E a partir daquele momento ele falou, não, chega, né? Não quero mais isso para mim. E não fez, né? E ao longo da sua enfermidade, tudo aquilo que, como foi bonito, né? A gente vê, não bonito a enfermidade, mas o que esse câncer trouxe de coisas importantes na vida do Padre Léo, para nós também, né? E ele dizia assim que o câncer, né, o que ele podia tirar de bom disso ali, né? Na última pregação a gente vê o quanto realmente foi algo importante e essencial para que o Padre Léo estivesse lá no céu hoje olhando por nós. Quando o Padre Léo teve aquela primeira, passou mal num acampamento, que teve aquela desmaio, aquela convulsão, né? Eu fui depois ao almoço na casa do padre e estava sentado na sala. Porque apostar que eu estou com câncer? Falou para mim ainda assim. Ele sempre muito espirituoso, muito... Mas realmente, o Padre Léo, ele sofreu muito, se acompanhou bem de perto esse sofrimento do Padre Léo. O Dr. Roque Savioli, um grande irmão, que acompanhou ali bem de perto e colocou os melhores especialistas do Brasil assim, para cuidar do Padre Léo, os seus colegas, né? Os mais renomados médicos, cada área que o Padre Léo precisava, né? Aquela vez que ele mandou pôr tipo uma morfina, né? Que onde ele tivesse dor, apertasse, e sei quantas vezes ele perdia a conta, que ele apertou, que estava com muita dor. Então o Padre Léo sofreu muito. E o sofrimento redentor, né? E ele vê na Canção Nova, faz aquela palestra maravilhosa dele, a última que ele fez na Canção Nova, buscar as coisas do alto, que é uma operação que o povo estava todo assim, nem respirava, olhando para ele. E o que me encanta, aquele dia que eu estava do lado dele, tinha um outro diácono lá, e eu lembro que eu fiquei do lado do Padre Léo. Eu falei para o diácono, você cuida aí que eu vou ficar lá. Fiquei em pé. E ele estava passando muito enjoo, né? Você lembra aquele dia? Aí ele falou para mim assim, a câmera assim, ele falou assim, meu amigo, você nunca me abandona, né? Eu falei, eu vou carregar a cruz até o fim. Aí ele riu assim, né? Então essa é a imagem do Padre Léo que fica para nós, aquele olhar de amor que o povo teve sobre ele e amar uma pessoa é amar o que ela criou. Assim como o Padre Jonas ama a Canção Nova, a Canção Nova é a vida dele. Tirar a Canção Nova do Padre Jonas é tirar a vida do Padre Jonas, não é tirar uma coisa, é tirar um cargo. Não, é tirar a vida do Padre Jonas. Tirar a Betânia do Padre Léo, a mesma coisa. Então, se você ama o Padre Léo, ame Betânia concretamente e ajude a encher a caminhonete do padre. Voltamos já. Estamos aí no terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Eu não estou gostando nada do programa de hoje, porque eu não gosto de falar do Padre Léo. Para mim, estou amando falar desse meu irmão querido, que eu falo e me emociono. Você sabia, padre, que eu não vi o Padre Léo no caixão? Eu fiquei de longe, eu não quis ver. Eu falei, ele fica com a imagem dele, quando eu conheci Itajubá, menino, eu moleque também, quando eu conheci o Padre Léo conhecia a minha família, né? E as coisas de Itajubá, as coisas que vivemos na Canção Nova juntos. E eu fiquei com isso, eu fiquei de longe com essa imagem dele para mim. Não fui lá, embora eu tenha ficado animado quando ele chegou aqui, fui para Itajubá, passei a noite inteira também lá. E não tive essa curiosidade, até hoje não tenho. Eu acho que é da risada dele, logicamente, é da carinha dele lá, né? Mas realmente é isso. Mas nós temos uma novidade para você, que é esse livro, padre, que você teve essa inspiração de escrever. Um livrinho para crianças, de Padre Léo menino, como é que é isso? Qual foi essa ideia, padre? Surgiu no seu coração. Na verdade, assim, eu queria que as crianças também pudessem ter algo do Padre Léo, né? Mas foi mais do que isso, né? Porque nós temos a biografia do Padre Léo, que são 600 páginas, muito bem escrita pelo Marlon Arraes, lá de Brasília, nosso grande amigo que escreveu. Mas muitas pessoas, por exemplo, a minha mãe não consegue ler a biografia, mas ela ama o Padre Léo, ela gosta muito do Padre Léo. Aí eu falei, por que não um livrinho que conte a história do Padre Léo de uma forma simples, de uma forma resumida, mas que alguém também possa ter, né?
e fazer essa experiência de ver o Padre Léo, de acompanhar um pouquinho a história dele. Então aí surgiu esse livrinho. E ficou muito boa a carinha do Padre Léo. Ficou. Lembra ele menininho mesmo, né, Padre? Eu gostei muito E aí da nós carinha dele. pegamos o Léozinho, né, junto com seu cachorrinho, o Chuvisco, e começamos a contar a história do Padre Léo, né? E aí você estava falando fora do ar agora há pouco, estou interrompendo, sobre duas histórias que me chamaram a atenção aí que tem. Dele, da primeira comunhão dele. Isso, aquela história que você estava falando. Primeira comunhão e a história dele celebrando o menino na pedra que fazia o altar no fundo da casa dele. A história da pedra. A história da pedra é que assim, o Padre Léo sempre, desde criança, ele tinha um chamado, né? E ele queria, com as irmãs ali, ele era o padre e tinha uma grande pedra lá no Biguá, hoje ainda tem essa pedra lá, e ele celebrava a missa para as irmãs, para os primos que vinham. Ele era o padre e fazia ali em cima daquela pedra o altar, né? E ele fazia a celebração. Então, aqui dentro desse livrinho conta a história, tem a ilustração do padre, né, celebrando, criança ainda, mas celebrando para as irmãs dele, para os primos ali. Então, desde o início, desde o começo, Deus já colocava ali no coração dele esse desejo, né? E a outra história muito bonita também, que a mãe dele, Dona Nazaré, uma santa mulher, que era catequista, mas que viveu uma situação muito difícil na primeira comunhão dele, né? Exatamente. Padre Léo tinha um desejo grande de fazer a primeira comunhão. E quando chegou no dia da primeira comunhão, eles falaram assim, você não pode fazer a primeira comunhão porque você não tem a roupa da primeira comunhão. E aí, como fazer? A mãe era catequista, mas não tinha dinheiro para comprar roupa. Aí o Padre Arlindo chamou a mãe e falou, não, ele vai fazer a primeira comunhão sozinho. Olha só. Fez a missa, o Padre Léo fez a primeira comunhão, e no dia da primeira comunhão, que era com os outros, ele foi coroinha. Então, ele diz assim, foi privilegiado, né? E aqui também tem a história dessa primeira comunhão do Padre Léo, como coroinha no dia da primeira Eucaristia dele. Quer dizer, na época tudo muito rígido, né? Tinha que ter aquela roupinha, era padrão e tal. Só que o Padre Arlindo, o padre que batizou, que fez a primeira comunhão dele, né? Conhecia a Dona Nazaré, né? Dona Nazaré é muito triste, porque como é que, né, na hora da primeira comunhão, ele vai estar sem a roupa, né? Vai ficar desfocado lá dentro, vai ficar excluído. E aí o padre, muito sábio, falou, não, ele vai fazer, vamos fazer a primeira comunhão e no dia ele vai ser coroinha. Estava no altar, servindo o altar. E a gente vê a importância também desse sacerdote santo, né? O Padre Arlindo, um santo homem, que até perto de mais de 80 e poucos anos andava na sua rural aí traçada, revirando essa serra aí da Mantiqueira, celebrando missa. Olha aí um dos frutos, né? Que amor o Padre Léo falava dessas pessoas. O Padre Léo tinha um senso de gratidão muito grande, né? Pelos pais, as histórias de família que ele contava, isso tudo é ressurreição, né, Padre? Amor pela família, amor pela igreja, pelos amigos, né? Pela missão. Pela missão. O Padre Léo sempre foi uma pessoa que nunca perdia tempo, né? Tudo que ele fazia tinha um porquê, né? Por quê? Tanto é que na última pregação ele disse assim, meu Deus, eu vou pregar, vou ter que ficar sentado, né? Ele falou assim, mas Jesus também, das maiores pregações, ele fez sentado. Então, tudo o Padre Léo, ele fazia uma ligação, né? Se você vai em Betânia, você vê que tudo tem um motivo. O Padre Léo deixou como Deus. Foram 45 anos só, né? Hoje eu já tenho 50, mas foram 45 anos e como ele foi assim inspirado por Deus, né? Hoje a comunidade Betânia está presente em tantos lugares, né? E em todas elas a gente vê a marca do Padre Léo. Padre, o senhor falou sobre o Dom Alberto fala da nossa fé pascal. Tem um momento de sofrimento, de morte, mas a ressurreição. Muitos, vocês já falaram para o senhor, eu não aceito o que aconteceu com o Padre Léo. Como é que pode o Padre Léo ter morrido? Muitos se conformam, entre aspas, até hoje. Por que aconteceu isso? E talvez hoje é muita situação de muitos pais que perderam seus filhos nessa pandemia. Filhos perderam pais, pessoas que perderam maridos, esposas, o grande amor de sua vida e que não se conformam, falam, por que Deus? Por que Deus? E a gente vê hoje o sofrimento que passou o Padre Léo, mas fala assim, parece que por ser o Padre Léo que ele não podia ter passado por isso, ter sofrido.
Como é que o senhor vê isso? Qual é a mensagem que o senhor dá para essas pessoas que estão vendo hoje, que ainda estão inconformadas ainda? Não vai se conformar nunca, mas que ainda está naquele porquê, Deus? Por que aconteceu isso com o Padre Léo, um homem tão bom, tinha tanto para fazer ainda? O senhor deve ter ouvido muito isso, né, Padre? Temos. Eu vejo assim, que Deus sempre tem caminhos que vão para além da nossa compreensão. Mas existe um motivo. E Deus ter tirado o Padre Léo de nós, da nossa convivência, é algo que fez com que muitos de nós também se colocassem a caminho. Eu sou um deles. Né? Talvez se o Padre Léo estivesse vivo, talvez nem estivesse em Betânia, não sei. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu sei que hoje eu estou por quê? Não por causa do Padre Léo, mas pelo sonho que se retornou realidade, pela inspiração do Padre Léo, porque Deus colocou, e eu sei que eu posso dar também a minha contribuição nessa obra. Né? Então, às vezes a gente perdeu alguém, né, nessa pandemia, perdeu alguém que a gente gostava tanto, ou mesmo em outras situações, mas existe sempre um porquê. Né? Deus nunca faz algo para nos machucar ou para nos fazer sofrer. Né? Cada um de nós recebeu de Deus o dom da vida, um presente que a gente não sabe quanto tempo vai ser. Se vai ser 10, 20, 50, 100 anos, não sei. Né? Cada um de nós tem a sua missão. E quando nós cumprimos a nossa missão aqui, que alegria a gente poder estar junto de Deus na ressurreição. Agora vemos como que por um espelho embaçado, mas um dia vamos ver face a face, contemplar face a face. Né? Hoje o Padre Léo está contemplando Deus face a face. Que alegria para ele. Para nós sentimos a saudade, a dor, mas não pode ser, né, você que perdeu alguém, você que teve uma experiência de morte na sua casa, na sua vida, no seu momento, né? Não seja alguém que fique revoltado. Talvez você não compreenda agora, mas com certeza Deus vai mostrar para você o porquê que isso aconteceu, né? E se não mostrar aqui, um dia nós veremos, né? Com certeza. Com a graça de Deus. A nossa fé nos fala disso, né? Padre, então no final do nosso programa, a gente sabe que saber as coisas, né, hoje dá muito valor ao intelecto, e realmente tem que ser valorizado, mas às vezes um pouco demais. Saber das coisas não faz as coisas acontecerem. Por exemplo, saber que lá na Austrália descobriram uma vacina contra uma doença que eu tenho, não me faz ficar curado, eu tenho que participar, tomar essa vacina. Uhum. Então, você está aqui hoje todo bonitão, de klezma, né? Todo elegante, mas você trocou a roupa ali, veio de motorista, é um carro cheio de coisa, é detergente, é café, é arroz, feijão, levando para os seus filhos, hoje seus filhos de Betânia, né? Qual é a mensagem que você dá sobre esse domingo de Páscoa? Pessoas também querem entregar a sua vida para Deus, têm medo que essa Páscoa que vocês vivem, porque o evangelho que nós pregamos, vocês vivem diariamente, porque vocês acolhem esses filhos aí, e hoje muitos estragos, continuam ainda as drogas, fazendo muito estrago ainda, né, em muitas famílias. Qual é a mensagem que você dá para as pessoas que querem, estão sem sentido na vida? Olha, Betânia está aí, faça o convite, então, para a vocação, vai ser o tema, né, da Trilha da Cura esse ano. Da Cura esse ano. Então faça já um apelo para as vocações, que Betânia precisa de gente para fazer a ressurreição acontecer na vida das pessoas. O convite que eu tenho para você é que você possa se interessar, né, em descobrir qual é o seu chamado. Por que Deus criou você? Né? Com certeza você tem algo muito especial para ajudar as pessoas, ajudar o mundo. O Padre Léo dizia assim que quando a gente passar por esse mundo, a gente deve deixar rastros de Deus por onde a gente passar. E eu creio que cada um de nós tem essa vocação de deixar esse rastro de Deus. Essa vocação você pode vivê-la em Betânia. Agora, no dia 22 e 23 de junho, nós teremos o nosso encontro na Trilha da Cura, que você é convidado a vir participar também aqui na Canção Nova, vir fazer o seu discernimento, vir participar conosco e viver a sua vocação em Betânia. Né? Seja como consagrado, seja na comunidade de aliança, seja como amigo de Betânia, há sempre uma vocação especial que você pode dar o seu sim e você pode viver esse sim através das pegadas que o Padre Léo nos deixou.
O caminho sempre está por aí. E nós precisamos trilhar o nosso caminho nas pegadas daquele que Deus colocou à nossa frente. Com certeza, Jesus é sempre o centro da nossa vida, mas servir Jesus na pessoa do irmão. Venha fazer essa experiência conosco. Eu queria lembrar de um dos consagrados de Betânia, que é a Patrícia, lá de Resende. A Patrícia é uma experiência muito forte, 2 filhos, né? A filhinha tinha 8 anos, passou mal, foi para o hospital e morreu, assim, de repente. E ela teve uma experiência muito bonita, assim, com o padre Fábio, que tem o sangue também, né, o mesmo sangue de origem do padre Léo Deuniano, lá da congregação, o Sagrado Coração de Jesus, que circula, né? Deus é muito surpreendente, né? E o padre Fábio, em vez de dar um conselho para ela, ele só chorou com ela, participando ao vivo. E ela foi tão tocada por isso, e acabou que hoje ela é um membro de Betânia. Teve o aniversário dela, foi o ano passado, que eu fui lá aqui no Memorial Lorena, né? E que ela foi e pediu que o presente para ela fosse mantimentos para Betânia. E hoje a Patrícia ajuda muito a Betânia no que ela pode, é uma consagrada de Betânia na comunidade de Aliança, né? Comunidade de Aliança. E ela também passou por esse momento de dor, que até hoje ela fala que mãe é mãe, né? Como se fosse hoje. Imagina uma filhinha de 8 anos, acho que 7, 8 anos que ela tinha, e vai para o hospital, perfeita, passou mal e não volta. Então, realmente, pessoas que encontraram sentido para a sua dor, consagrando a sua vida, né? Exato. E achei tão bonito isso, porque eu cantei a música que o Padre Léo amava muito, perdoava, o Padre Léo gostava muito das minhas músicas. Até ele cita várias vezes, quando Dona Nazaré ouvindo lá o Nelsinho cantando, quem me segurou foi Deus, com seu amor de pai. Quem me segurou foi Deus. Que foi a música que deu força para a Patrícia. Então também essas pessoas, padre, que passam por esse sofrimento, encontram, às vezes, na sua vocação, uma resposta também a um sentido para a vida, né? Exato. Eu acho que o sofrimento ele sempre tem o objetivo de nos amadurecer, né? De fazer com que a gente possa buscar. A gente tem 2 opções. A gente pode ficar no sofrimento, na dor e sucumbir a isso, ou a gente pode desabrochar, né? Que não que o sofrimento seja bom, seja agradável. Não é bom, não é agradável. Mas você pode fazer desse momento um momento de ir ao encontro do irmão, de estender a sua mão, de levar um abraço, de fazer com que o outro se torne presente de Deus na sua vida. Eu também abençoe você. Com ovo ou sem ovo. Se tiver ovo de Páscoa, vai ovo caipira mesmo, serve. Eu fui no supermercado, o cara reclamando que o ovo estava batendo na cabeça dele, brigando com a mulher. Esse ovo está muito baixo, pelo amor. Então vai ovo caipira, que Deus abençoe. Padre, dá a bênção para nós. Obrigado por esse programa lindo, falando sobre ressurreição. Falar de Padre Léo é falar de ressurreição. Isso, nós queremos então lembrar também do Monsenhor Jonas, que é ressurreição sempre para nós, deixar esse grande abraço de Betânia ao Monsenhor Jonas, a Luzia, ao Eto, que eram tão caros ao Padre Léo, e que de fato Deus possa chegar ao coração de cada um de nós. Você que está em casa, receba essa bênção por intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, São José, o seu castíssimo esposo, e do Padre Léo, nosso intercessor, desça sobre cada um de nós a alegria, a paz, a saúde e a força, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa! Volte, Márcia Correia! Feliz Páscoa, gente! Deus abençoe! Feliz Páscoa!